Bom dia, professor Sérgio. Meu nome é Leonardo Leite, sou aluno da Universidade Católica de Brasília, curso Tecnologia em Segurança da Informação. Hoje eu estou aqui para apresentar a sistematização da matéria de projetos de redes. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando pelo seu Twitter, como é de praxe, né? E vamos aos slides. Bom, boa noite, professor. Então, vamos lá. Iniciando com a contextualização da empresa. Então, fazendo parte de uma equipe de sustentação de um grande órgão governamental, eu participei de um projeto, né, de toda uma nova infraestrutura, tá? Que começou com a atualização do backbone, chegando até a substituição dos computadores e impressoras. A parte de redes de segurança ficou sob minha responsabilidade. Então, para essa sistematização, eu vou apresentar as etapas do projeto, né? Mas por questões de segurança, eu fiz toda a alteração, né, da parte de blocos de IP e VLANs e modelos de equipamento, ok? Então, vamos lá. Etapa 1, a gente parte para análise de requisitos, né? Eu utilizei o modelo lá da aula 10, né? Então, quais são as aplicações e softwares, né, que foram levantados para utilização dentro desse projeto, né? O Office 365 e o ERP, né, que é a base para todos os colaboradores trabalharem. Softwares de apoio como PDF, compactadores e navegadores já são pré-instalados nas estações de trabalho, né, e as máquinas e a rede tem que ter performance para poder atender, né? Basicamente o WinRAR, PDF Reader, Adobe, né, navegadores, né, internet, reprodutor de vídeo, né? Quais os usuários terão acesso a aplicações e software, né? Então eu falo aqui que todos os servidores vão ter acessos iguais, com exceção da internet, que vai ser controlada por meio de perfis de internet definidos pelo Firewall, né? Hoje é uma prática comum, né, a gente fazer o controle de acesso da internet por meio de login no Active Directory, né? Quando a gente tem uma infraestrutura, principalmente com base Microsoft, a gente tem essa prerrogativa com as caixas novas de Firewall, que é o que a gente chama de Firewall de próxima geração, né? NGFW. Então, os perfis de internet são controlados, né? O acesso a aplicações, velocidade de banda, né? O que ele pode, o que ele não pode acessar. Tudo isso aí é dito com base no que o Firewall busca no perfil do usuário lá no Active Directory. Tá bom? A plataforma de arquitetura das aplicações e software, né, foi escolhida a Microsoft. Para isso tem um contrato com a cloud, né, com a cloud do Office 365, que provê toda a infraestrutura, desde back-end como de front-end também, né? Então os aplicativos de escritório, né, o Skype for Business, toda essa parte de estação de trabalho, né? E também a parte de back-end, que são os sistemas operacionais de servidores, o servidor Exchange, né? E por aí vai. Exigência para latência de rede ou tempo de resposta das aplicações. É meio óbvio, né? Mas como se trata de uma LAN, a performance tem que ser, né, de menos de 1 milissegundo o tempo de resposta, tá? Previsão de crescimento. Toda rede é construída com o princípio de ser escalável, né? Então, se a gente utilizar as próprias melhores práticas aí que as grandes empresas como Cisco, Extreme Networks repassam para a gente, eles já possuem projetos escaláveis, né? Mas a previsão tem que ser para atender nos próximos 5 anos, tá? Necessidade de impressoras, desktops e notebooks, né? Então a gente fez um levantamento, né, de quantos usuários, quantos computadores tem no local para poder fornecer, né, a infraestrutura de rede de segurança adequada para o que eles têm dentro do parque, tá?
A questão da área exclusiva para acomodar equipamentos de rede de TI. Sim, né, é disponibilizado nesse prédio, né, em cada andar, uma sala técnica para a gente poder fazer a conectividade do backbone de acesso, né? E no térreo nós temos uma outra sala, né, que é considerada o data center, que é onde a gente acomoda, na verdade, o backbone principal, que é onde ficam os servidores, firewall e por aí vai. Layout do prédio, né? Nós levantamos lá, são 5 andares, é o térreo mais 4 andares, né? A questão de impactos, né? Se os usuários podem trabalhar sem rede, internet, backup, né? Então aqui a gente fala que redundâncias devem existir, foram solicitadas dentro do projeto para evitar a parada total da rede local, no caso da LAN, né? Backups diários do file server e do servidor do SEI foram exigidos também, assim como do servidor de e-mail, né? E semanal para servidores de infraestrutura. O que é o servidor de infraestrutura? É aquele servidor que nós instalamos as aplicações, né, que rodam, na verdade, os serviços de rede, né? Os serviços de rede como o Active Directory, DNS, DHCP, tudo que a gente precisa para poder montar uma infraestrutura de rede funcional, tá? Informações adicionais, eu tomei a liberdade de informar que o projeto trata do fornecimento de hardware apenas para o backbone. Portanto, desktops, aparelhos de VoIP, CFTV, unidades de backup não estão contempladas nesse projeto, tá? Então, nós pressupomos que esse tipo de hardware já foi adquirido em outros projetos, ok? O projeto não contempla mão de obra para conectividade das salas técnicas. Esse projeto contempla, né, a mão de obra para conectividade das salas técnicas com o backbone principal. Do backbone de acesso para as salas dos usuários, para o usuário, a gente também já pressupõe que a gente já existe essa conectividade, ok? Então, entre desktop e sala técnica, nós já temos já a configuração que a gente precisa. Fez parte também do levantamento lá da análise de requisitos. Nós informamos também que esse projeto não contempla aquisição de softwares nem licenças. Tá? Isso também nós vamos pressupor que foi adquirido em um projeto anterior. Okay? A rede wireless precisa ter 2 SSIDs, corporativo e visitantes. Vamos lá. Então a gente começa com a análise de riscos, né, e a divisão dos recursos para funcionar a rede. Aqui eu informo, basicamente, né, uma lista de serviços, né, e a criticidade de cada um deles, né? Então eu informo, por exemplo, que a administração de documentos dentro do órgão é feita pela aplicação SEI, ele é crítico, o impacto em paradas é alto, e a disponibilidade dele precisa ser de 99%. E-mail, né? Nós utilizamos o serviço da Microsoft, Outlook para os usuários, em back-end nós utilizamos o Exchange Server. Crítico, não, né? Impacto em paradas médio e a disponibilidade 80% é exigida, né? Não, a gente não considera crítico realmente o funcionamento do e-mail. Ferramentas de escritório, onde entra a cloud do Office 365, file server, serviço de impressão. Crítico, também a gente colocou não. Impacto em paradas médio, disponibilidade 80%. Infraestrutura de redes, aqui sim a gente começa a falar de coisas que podem impactar no funcionamento de todo mundo. Né? Então, quando eu falo de infraestrutura de redes, infraestrutura de segurança, aí o impacto é crítico, né? O impacto é alto e a disponibilidade é exigida de 99%. Né? Infraestrutura de redes, no caso, AD, DHCP, DNS, o Network Policy Server, que a gente utiliza para fazer a autenticação nos ativos de rede, né? Com segurança. Um servidor de CA, que é de certificados, né? Então, para fazer acesso
via SSH e via WebGuy também, né, é de praxe a gente instalar certificados, né, gerar certificados por um servidor interno e colocar esses certificados nas ferramentas para que possa ter, além da verificação da senha, uma verificação de certificados também, para poder tornar mais seguro o acesso à console de configuração desses dispositivos, né? A infraestrutura de rede wireless, ponto de acesso à internet sem fio, não tem criticidade nenhuma, é exigido, né? Porém, se não funcionar também não impacta no trabalho. A disponibilidade é de 50%. Infraestrutura de segurança, anti-spam e antivírus, é onde a gente entra na mesma seara da infraestrutura de redes, né? É crítico, tá? Então, o impacto é alto e a disponibilidade precisa ser de 99%. É algo que impacta todos os usuários. O serviço de internet, que é a navegação de sites da web, a gente também colocou como crítico, não, e como impacto de paradas, médio, né? Porque a maior parte dos serviços, como o SEI, por exemplo, funcionam em rede local, não precisam ir à internet para buscar informação. Então, a disponibilidade precisa ser de 90%, porém, a criticidade, o impacto em paradas é médio, né? No diagrama abaixo, eu informo, né, a quantidade de servidores, né, o que a gente vai ter de quantitativo para poder atender, né? Então, dentro dessa infraestrutura, nós vamos ter uma média de 400 servidores públicos, que eles utilizam por padrão diariamente o Outlook, o SEI, o Office 365, servidor de arquivo, VoIP, internet, Wi-Fi, impressão. Terceirizados, Outlook, Office 365, File Server, VoIP, internet, Wi-Fi, impressão. O SEI não é de utilização do pessoal terceirizado, né? Estagiários, somente Office 365, VoIP e impressão. Até o acesso à internet para estagiário é restrito mesmo, tá? Não tem usuários. Então aqui também a gente, para poder dimensionar a capacidade dos servidores de arquivo, dos servidores de e-mail, a gente colocou a quantidade de e-mail por caixa, né? Então, por exemplo, cada servidor público e cada terceirizado dispõe de uma caixa, precisa dispor de uma caixa de e-mail de 3 GB, né? Então, esse valor tem que ser multiplicado aí pelo valor de 480, né? E o file server a mesma coisa. O file server só é de uso do servidor público. Dos terceirizados e dos estagiários, não. Tá? Então vamos dar continuidade. Então a gente entra na etapa 2. Essa área é o projeto lógico, né? O projeto lógico foi desenhado de forma a ter a redundância solicitada e a performance, né? Levando em consideração a segurança também, né? Então, alguns pontos principais desse projeto lógico que a gente levou em consideração foi a questão do isolamento por camada 2, né? Então a gente criou VLANs para fazer o tráfego entre dispositivos, né? E então cada tipo de dispositivo tem uma VLAN diferenciada, né? De forma que a gente consegue encapsular esse tráfego, né? No caso de servidores com acesso à internet, como servidores de e-mail e anti-spam, por exemplo, nós criamos uma rede DMZ, né? Essa rede é criada, né, para a gente manter a segurança de servidores de serviços de rede, por exemplo, que não precisam ter perna na internet. Então, esses servidores eles requerem um nível de segurança mais alto, né? Então, por isso que a gente criou essa DMZ. Para que a gente tenha toda a nossa infraestrutura por trás de um firewall, né, nós transformamos os firewalls em gateways principais também para as interfaces VLANs, né, dos usuários, que no caso é desktop, VoIP, AP Wireless, impressoras, CFTV, né?
Então, o gateway que as redes sempre vão procurar sempre vai ser o firewall, apesar dele navegar por toda a infraestrutura de rede, né? O gateway de saída que ele sempre vai buscar vai ser a interface que está configurada no firewall. Switch de distribuição como default gateway do front-end, né? Então isso foi uma medida que nós tomamos para reduzir a comunicação de camada 2 e aumentar a performance dos switches de acesso, né, com os usuários. Então, basicamente, nós temos aqui entre o switch de acesso e o switch de distribuição VLANs que só conversam entre eles. A comunicação do switch de distribuição para os switches principais e, consequentemente, para o firewall já passa a ser por roteamento. Tá? Então, o gateway padrão dessas redes aqui passa a ser o switch de distribuição, ou seja, a performance fica aumentada porque a comunicação é bem mais curta, né, do que ele precisar ir lá no core e voltar, tá bom? A redundância de links de internet também foi criada, tá? Internet 1 e Internet 2 foram contratados 2 provedores distintos, né, de forma que a gente fez uma conexão dos 2 circuitos nas 2 caixas de firewall, tá? É importante mencionar que esses firewalls eles trabalham por meio de contextos. Então, é como se fossem 2 caixas funcionando como uma só. Ele tem 2 caixas, se uma parar, só que as 2 caixas funcionam ativamente, né? Uma tem funcionalidade de firewall interno e a outra tem funcionalidade de firewall externo. Só que as 2 caixas têm os 2 contextos, interno e externo. Então, se uma caixa parar, a outra assume os 2 contextos e vice-versa, tá? E já existe também nessa tecnologia de firewall de próxima geração, de NGFW, a possibilidade da gente fazer o balanceamento, tá? Por isso que a gente já colocou aqui já a internet conectada nas 2 caixas, tanto a 1 quanto a 2, tá? Porque o firewall tem a capacidade de fazer o balanceamento de carga por meio de política de roteamento, né? Para onde ele vai enviar a carga de internet, né? A redundância entre ativos com protocolo foi feita com o protocolo LACP, né? Então, todo lugar onde a gente vê um port channel aqui, um PO, né, foi feito um port channel, né, em LACP para poder aumentar o throughput de comunicação. Os switches de acesso, eles são conectados com a tecnologia Stack da Cisco, ou seja, é como se fosse um switch só, esses 3 switches aqui. E como eu mando 3 conexões de 10 GB para cada um, é como se eu tivesse um throughput de 30 GB comunicando com o switch de distribuição. Tá? A mesma coisa funciona entre o switch de distribuição e o switch core. Tá? Eu tenho um port channel que faz a conexão para os 2, eles funcionam ativamente, então eu tenho 20 GB de throughput entre os meus switches core. Se um parar, por exemplo, eu ainda continuo mandando tráfego para o outro com um throughput de 10 GB. Tá? Aqui também, aqui é a nossa rede DMZ, né, conforme eu falei. Aqui é o cluster de virtualização interno. Então, nesse switch aqui, foi onde a gente concentrou o chassi de virtualização que vai rodar todos os serviços de rede e demais servidores, né? Esses servidores aqui não precisam ter acesso à internet. Então, eles passam por uma camada de segurança diferente da DMZ, né? E tem um acesso por meio de roteamento também, tá? A rede wireless também ela tem a saída diretamente à interface, né, comunicando diretamente com o firewall, então ela fica por trás do firewall, né? E basicamente os access points que são conectados no switch de acesso, né, vão por meio de VLAN até a controladora wireless que fica conectada lá no firewall. Tá? Então vamos lá. Explicado isso, vamos para a parte de endereçamento, né? A gente fez o levantamento e
fizemos o endereçamento da infraestrutura, tá? Utilizando redes classe C e classe B, tá bom? Somente na DMZ a gente utilizou a rede classe A, né? Mas é somente um /24, né? Isso a gente fez para poder realmente diminuir o domínio de broadcast, né? E evitar o impacto e melhorar um pouco a performance. Então, aqui eu tenho o firewall, por exemplo, que o tipo de endereço é estático, né? Então ele tem um bloco de IP 1/24, o padrão de nome dele é esse. Eu tenho todas as VLANs separadas, né, por ativo, né? E o que acontece? Aqui tem uma parada legal. O que a gente fez com esses 3 últimos serviços aqui, para poder facilitar, foi o seguinte: apesar da gente ter um tráfego dentro da mesma VLAN, a gente possui blocos de IP diferentes para cada andar e para cada tipo de serviço. Então, por exemplo, quando eu vejo que eu tenho uma máquina problemática com IP 192.168.11 ponto alguma coisa, eu já sei que essa máquina ela está no térreo, é um desktop e ela está no térreo do edifício, né? Então isso aqui facilitou bastante para a gente o controle de máquinas, né? E como a comunicação vai por roteamento para o switch core, não impactou a questão da gente ter vários blocos de IP dentro da mesma VLAN, uma vez que essa VLAN só é entre o switch de acesso e o switch de distribuição. Tá? Pulando para a etapa 3 do projeto, a gente vai para a parte de projeto físico. A parte de projeto físico, basicamente, é o levantamento de todo o hardware necessário, mão de obra, material, para poder executar todo o serviço, né? Então aqui eu dividi em duas planilhas. A primeira planilha a gente tem investimento em hardware, né, onde eu menciono todo o parque tecnológico, né, os ativos. Então nós temos aqui a compra de firewalls FortiGate, nós temos SFPs de 10 GB que precisam ser adquiridas à parte, né, de acordo com o fabricante. O switch core, nós temos trabalhamos com o modelo Cisco, então foi utilizado o modelo 6509E. Esse 6509E é legal que ele funciona numa tecnologia de VSS, como se fosse um cluster, né? Nós temos 2 chassis e é como se esses chassis funcionassem como um equipamento só, né? A redundância dele é praticamente sem perda nenhuma, então se tiver a parada de um, nós temos automaticamente o outro operando sem perca de nenhum pacote de rede, tá? É uma tecnologia muito bacana da Cisco. As SFPs também, novamente, a gente tem que fazer a aquisição delas por a parte, né? Esse chassi 6509 nesse valor já foi cotado com todos os chassis necessários, com a Hypervisor, com as lâminas UTPs, com as lâminas de 10 GB, com as lâminas SFP GigaLAN, né, cotadas necessárias para poder fazer o funcionamento do back-end, tá bom? Switch de DMZ, back-end e distribuição. Os switches de DMZ back-end são aqueles switches que que controlam a rede DMZ e que controlam a rede de servidores internos também. Os 2 clusters que nós temos de servidores, né, virtualizados. Tá? Para esse e de distribuição são os switches que ficam nos andares, né, para cada andar, tá bom? Nós utilizamos o modelo 3560E de 24 portas, não é necessário muitas portas para esse switch. É um modelo que já é PoE, né, tem carga já para ligar equipamentos já de rede, então as câmeras, por exemplo, que podem ser ligadas nele diretamente, ou VoIP, ou qualquer outro equipamento que requer energia, né,
já não precisa de fonte, pode ser alimentado por ele mesmo. E o 3560E tem uma capacidade de roteamento bem pesada, né? Então, como a comunicação dele com o switch core é feita por meio de roteamento, a gente acabou optando por esse modelo aqui. As SFPs que vão ser necessárias para a conexão dele, nós pulamos para a parte de switch de acesso. Switch de acesso nós optamos pelo modelo 2960S, também PoE, para poder alimentar as câmeras IPs, os VoIPs, os access points que forem conectados nele. Tá? Esses switches aqui também trabalham em camada 3, né? Mas a configuração base dele realmente é camada 2. Ele faz a comunicação entre o switch de distribuição e a camada de acesso por camada 2. Né? A gente só passa a rotear em cima do de distribuição para o switch core para cima. A parte de rede sem fio, nós cotamos controladoras, né? Access points e as SFPs necessárias para fazer a conexão da controladora. A controladora selecionada foi a 5508, né? Uma controladora bem robusta da Cisco, e ela permite a interconexão, se não me engano, de até 200 access points. Né? Para esse projeto inicial, nós cotamos 150 access points. Esses access points são instalados no switch de acesso. Tá? SFPs de 10 GB. SFPs de 10 GB também foram necessárias para fazer a conexão. E os servidores de cluster de virtualização, nós utilizamos 4 para redundância, onde nós colocamos 2 para fazer o cluster de servidores internos e 2 para fazer o cluster de servidores de DMZ. A parte de investimento em mão de obra e materiais, eu fiz a distribuição por materiais e por serviços de instalação. Então, o material é o material básico que a gente vai precisar para poder fazer a espinha dorsal da rede. No caso, distribuidor ótico, onde a gente vai colocar distribuidores óticos na sala técnica, né? Um em cada sala técnica e um no data center, que fica no térreo. Então, basicamente, a gente vai ter a interconexão por meio de fibra, né, para todos os andares. Vai sair um DIO do data center, para cada sala técnica, inclusive a do térreo, vai um DIO de fibra diferente. Tá? Então, as fibras óticas, nós cotamos, né, essa fibra aqui de alta performance, de 4 pares, para poder fazer a ligação das salas técnicas. E line cords também, nós colocamos aqui 40 unidades, até para ter uma questão um pouquinho de backup também, né, que vai ser utilizado para fazer a interligação entre os equipamentos. Então, entre os firewalls, entre os switch cores, entre switches de distribuição e switch cores, entre switches DMZ e firewalls, né? Tudo isso daí a gente vai precisar de line cords. Tá? A gente utilizou o padrão monomodo, né, que permite, inclusive, uma distância um pouco maior, tá? De comunicação. Cabos UTPs e patch panels, a gente fez a cotação para fazer a entrega do switch de acesso para o switch de distribuição. Né? Então, essa conexão entre o switch de distribuição e o switch de acesso serão feitas, né, por meio de cabos UTP. Tá? Serviço de instalação, né, coloquei aqui o nome da empresa que foi cotada para fazer a parte de montagem toda desse serviço, né? É a NetBind, valor, né? E aqui eu coloquei um totalizador, né? Que é o investimento em hardware, que corresponde à primeira planilha, e o investimento em serviços e materiais, que corresponde à segunda planilha. Pulando para a etapa 4, a gente vai para a etapa de implantação, né? Essa etapa aqui é onde já está praticamente todo o serviço já tá desenhado, né? Nós já temos já praticamente tudo pronto, né? E vamos passar para a parte de implementação,
das compras e tudo mais, né? Então, a gente tem aqui algumas coisas básicas para não esquecer, né? E eu coloquei aqui um prazo médio, né? Para a gente poder, quando entregar o projeto para o cliente, ele saber quanto tempo ele vai demorar para ter aquilo ali, né? Então, o totalizador lá embaixo foram 78 dias úteis, né? Desde a aquisição do equipamento, recebimento e verificação dos equipamentos, instalação dos equipamentos de rede, configuração dos equipamentos de rede de segurança, configuração dos clusters para os servidores, né? E teste de redundância e fazer uma operação assistida depois que tudo estiver pronto, foi totalizado em 78 dias, né? E isso dá uma clareza para o cliente na hora dele saber em quanto tempo ele vai dispor da infraestrutura que ele está pagando ali, né? Três tópicozinhos aqui que eu coloquei para não esquecer, que é muito importante e que às vezes não, por não estar incluso em custos, essas coisas, o pessoal acaba não fazendo. É a parte de documentação. A parte de documentação ela é muito importante para as duas partes, tanto para o cliente quanto para nós. Quem está fazendo a implantação, quando ele documenta, ele tem a possibilidade de continuidade daquilo ali, de uma manutenção posterior, de prestar uma garantia, né? E o cliente, por sua vez, ele tendo essa documentação, ele também pode acionar, passar essa documentação para outras empresas. No caso, por exemplo, digamos que o cliente tem uma empresa de sustentação específica lá para fazer o atendimento disso daí. Então, nós somos contratados para vender, nós vendemos, instalamos e entregamos a documentação para a empresa de sustentação fazer a parte de manutenção e cuidado, né, posterior. Tá? A parte de documentação de problemas superados durante a implantação é uma coisa também muito interessante, porque fazendo essa documentação, fazendo um levantamento de todos os impactos, todas as dificuldades, todos os obstáculos que foram superados, a gente se prepara para próximos projetos, né, para que isso não ocorra, né? Então, quando a gente tiver um próximo projeto, a gente vai saber o que impactou no projeto anterior e o que não fazer, né, nesse projeto futuro, tá? A parte de recebimento formal assinado pelo cliente também é uma coisa, apesar de meio óbvia, né, é muito importante. E tem muita gente que às vezes também não faz. O recebimento formal pelo cliente é basicamente após a operação assistida, né, o cliente ter um consentimento, né, por meio de uma assinatura de um documento ou alguma coisa do tipo, de que ele recebeu tudo que ele pagou, né? Isso aí evita problemas futuros. Por último, eu coloquei aqui um checklist de serviços que também auxilia os implantadores, né? Então, para cada tipo de serviço que vai sendo instalado, né, a gente coloca, né, vai colocando no checklist, né, e um campo de observações também, às vezes, é interessante, né? Ajuda a manter a continuidade. Então, se o Leonardo começou a fazer a implantação do serviço AD, por exemplo, e passou mal e entrou de atestado, por exemplo, e vier uma outra pessoa dar continuidade, o campo observações pode ter informações que pode ajudar esse próximo funcionário, né, a dar continuidade nas instalações, né? A mesma coisa para todos os outros serviços. Tá? E é isso aí, né? Professor, isso aí realmente foi um desafio bem grande para mim, porque apesar de trabalhar com isso daí, montar um projeto de rede do zero realmente requer uma equipe. Você fazer isso sozinho, você fazer isso conforme, mesmo que seja para um estudo científico, para a escola, para a universidade, realmente é bem complexo. Isso daí foi feito, inclusive, por meio de uma equipe, na época que nós projetamos, uma equipe bem grande e, obviamente, cada um com a sua expertise, né?
né? Então, a mesma pessoa que instalava o Fire não era a mesma pessoa que instalava o Switch, por exemplo, não era a mesma pessoa que instalou o vCenter, por exemplo, nos servidores de clusterização, né? Então, realmente foi uma equipe bem monstra, foi uma força braçal enorme, mas esse projeto aqui serviu para eu poder enxergar o quão grande, né, é um simples serviço, né, um simples projeto para fazer conectividade entre 480 usuários, né, 500 usuários, na verdade, contando com todo mundo, né, uma conectividade entre 500 computadores, né, a complexidade que é gerada. Realmente foi um desafio em tanto. Bem, é isso. Obrigado. Boa noite.